Esta Eucaristia é celebrada pelas seguintes intenções: Agostinho da Cunha Oliveira, 4º aniversário. António Manuel Maieiro da Silva, aniversário. Constância Faria Teixeira, aniversário e marido. Maria Clotilde, António Monteiro, La Salete e família. José Gomes Moreira. Manuel Sousa Furtado, pais, sogros e família. Padre António Brandão Martins Torres. Salvador Ribeiro, Aida da Conceição e Manuel Fernandes. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e cantemos de alegria. A Páscoa não é fruto do sonho ou da nossa imaginação, nem mérito ou produto das nossas mãos. A ressurreição do Senhor é obra do poder admirável de Deus, que remove para sempre a pedra do sepulcro e nos abre, de par em par, as portas da vida eterna. Ressuscitado de entre os mortos, Cristo, que saiu vitorioso do sepulcro, iluminou o género humano com a luz da sua paz. Em Cristo ressuscitado, a vítima pascal tornou-se vencedor sobre toda a violência e morte. Por isso, celebremos esta Páscoa da paz. O toque das sirenes da guerra dê lugar ao toque festivo e pascal das campainhas que nos despertam para a feliz notícia do dia. Não está no sepulcro, ressuscitou. Com alegria, cantemos.
Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, a Páscoa é anúncio da ressurreição do Senhor. Ele vive, mas mais do que anúncio, ele é também a experiência. Que esta nossa Eucaristia seja esta experiência de encontro com Cristo vivo, para que depois nós, na nossa vida, sejamos também esse retrato, essa imagem de Cristo vivo que anda na vida do dia a dia, onde nós vivemos e onde nós trabalhamos. Então que Cristo ressuscite verdadeiramente, não como um facto histórico, mas no coração de cada um de nós. E para isso reconheçamos que somos pecadores pedindo perdão ao Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes pensamentos e palavras, atos e omissões, minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
neste dia pelo vosso Filho unigênito, vencedor da morte, nos abriste as portas da eternidade. Concedei-nos, celebrando a solenidade da ressurreição de Cristo, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos para a luz da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. A primeira leitura que vamos escutar apresenta o exemplo de Cristo que passou pelo mundo fazendo bem e que por amor se deu até à morte. Por isso, Deus ressuscitou. O Evangelho coloca-nos diante de duas atitudes face à ressurreição. A do discípulo obstinado que se recusa a aceitá-la porque, na sua lógica, o amor total e a doação da vida não podem nunca ser geradores de vida nova. E o discípulo ideal, que ama Jesus e que, por isso, entende o seu caminho e a sua proposta. A esse não o escandaliza nem o espanta que da cruz tenha nascido a vida plena, a vida verdadeira. A segunda leitura convida os cristãos, revestidos de Cristo pelo batismo, a continuarem a sua caminhada da vida nova até à transformação plena que acontecerá quando, pela morte, tivermos ultrapassado a última fronteira da nossa finitude. Iluminados pela palavra e desafiados a fazer caminho sinodal, comunhão, participação e missão, vamos acolher a palavra de Deus no coração. Escutemos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo o bem e curando a todos os que eram oprimidos pelo demónio, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez no país dos judeus e em Jerusalém. Eles mataram-no, suspendendo-o na cruz. Deus o ressuscitou ao terceiro dia e permitiu-lhe manifestar-se, não a todo o povo, mas às testemunhas de antemão designadas por Deus, a nós que comemos e bebemos com ele. Depois de ter ressuscitado dos mortos, Jesus mandou-nos pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. É dele que todos os profetas dão o seguinte testemunho: quem acredita nele recebe, pelo seu nome, a remissão dos pecados. Palavra do Senhor. Eis o dia que fez o Senhor, nele exultemos e nos alegremos. Graças
ao Senhor porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Diga a casa de Israel, é eterna a sua misericórdia. A mão do Senhor fez prodígios, a mão do Senhor foi magnífica. Não morrerei, mas hei de viver para anunciar as obras do Senhor. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Tudo isto veio do Senhor, é admirável aos nossos olhos. Eis o dia que fez o Senhor, nele exultemos e nos alegremos. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitaste com Cristo, aspirai às coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra, porque vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, também vós vos haveis de manifestar com Ele na glória. Palavra do Senhor. À vítima pascal, ofereçam os cristãos sacrifícios de louvor. O Cordeiro resgatou as ovelhas. Cristo, o inocente, reconciliou com o Pai os pecadores. A morte e a vida travaram um admirável combate. Depois de morto, vive e reina o Autor da vida. Diz-nos Maria, que viste no caminho, vi o sepulcro de Cristo vivo e a glória do ressuscitado. Vi as testemunhas dos anjos, vi o sudário e a mortalha. Ressuscitou Cristo, minha esperança. Precederá os seus discípulos na Galileia. Sabemos e acreditamos, Cristo ressuscitou dos mortos. Ó Rei vitorioso, tende piedade de nós.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escura, ao sepulcro e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu então e foi ter com Simão Pedro e com o discípulo predileto de Jesus e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Pedro partiu com o outro discípulo e foram ambos ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, correndo mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, mas não entrou. Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o seguira. Entrou no sepulcro e viu as ligaduras no chão e o sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado à parte. Entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e acreditou. Na verdade, ainda não tinham entendido a Escritura, segundo a qual Jesus havia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, sabemos que a ressurreição do Senhor aconteceu num determinado momento da história, mas não como um facto passado. Mas ela aconteceu para que Jesus Cristo permanecesse vivo ao longo da história. E hoje nós temos esta responsabilidade de mostrar que Ele está vivo. A ressurreição é sim este convite, esta proposta, para que Cristo viva em nós e entre nós, com algo que teremos que fazer por Ele. Há muitos anos que esta paróquia se empenha na procissão da ressurreição. Procissão talvez única na arquidiocese, pelo menos por aquilo que eu conheço. A ressurreição anda pelas ruas desta cidade, e traz festa e sentido à nossa fé, mostrando a alegria que temos de caminhar com Jesus ressuscitado pelas ruas desta mesma cidade. Eu penso que hoje, irmãos e irmãs, refletindo um bocadinho, nós teremos que levar a ressurreição à cidade da Póvoa, mas também consciencializar-nos da nossa responsabilidade para que a ressurreição chegue a outros lugares. O cristianismo envolve as pessoas, mas estas vivem em contextos muito reais e concretos. Vivemos, cada um de nós, no nosso lugar, na nossa fábrica, na nossa empresa, em qualquer outra situação. Aí a ressurreição tem de acontecer. E é por isso que hoje, aqui neste lugar, eu quero rezar pela ressurreição da Arquidiocese de Braga em todas as paróquias, e nomeadamente por esta, da matriz da Póvoa do Varzim. O cristianismo tem de se ver e deve, sem preocupações proselitistas,
a entrar em todas as estruturas da sociedade. Daí que a ressurreição deve chegar às famílias, ao comércio, ao ensino, à política, à saúde e a todos os outros ambientes. E não basta um dia para que a ressurreição aconteça e seja celebrada. Todos são dever e obrigação para que efetivamente aconteça a ressurreição diariamente. Este ano é imperioso esperar que trabalhemos a sinodalidade da Igreja dentro, mas que a vivamos fora. É o sonho do Papa Francisco que eu abordei neste tríduo pascal, procurando dizer que o Papa quer que a nossa Igreja seja o rosto visível de Cristo. Isto acontecerá através da sinodalidade, que todos nós teremos que refletir, pensar e ouvir aquilo que o Espírito Santo pretende, procurando efetivamente interpretar a Igreja nas 3 palavras que aqui deixei e que já foram referidas hoje: a comunhão, a participação e a missão. Mas, caríssimos irmãos, nós caminhamos todos juntos. Este é o sentido da sinodalidade. E que caminhamos todos juntos e em todos os ambientes. A vida da humanidade pertence-nos e tem de nos questionar, sabendo que poderemos não concordar com atitudes e comportamentos. Mas, ao lado de tudo e de todos, deveríamos ser capazes de mostrar sementes de um mundo de igualdade e fraternidade. No passado, nós ousamos cristianizar a sociedade. E a sociedade era cristã, para não dizer católica. Agora nós, nos tempos que correm, no orgulho que devemos ter da nossa fé, acreditando seriamente na ressurreição do Senhor, teremos de evidenciar os valores evangélicos, mesmo que outros não os queiram aceitar. Temos o dever de o mostrar sem vergonha, sem medo e sem complexos. Ou somos discípulos, ou não o somos. Com todos poderemos e devemos dialogar e procurar juntos a verdade. A sinodalidade não é só para o encontro com questões e doutrinas eclesiais. Tudo o que é humano nos interessa e poderemos, com a presença ativa, ir alterando percursos. Não queremos que o mundo seja o mesmo de ontem. Sonhamos um amanhã de fraternidade que parece utopia por aquilo que vamos verificando. Só que a teimosia da fé faz com que saibamos estar nos acontecimentos para mostrar o sentido que devem ter, ainda que não o consigamos. Na verdade, nós temos que cristianizar todos os ambientes e teremos que olhar para a sociedade para que a transformemos a partir da fraternidade trazida pelo próprio Jesus Cristo, onde a dignidade de todos é respeitada, onde ultrapassamos as diferenças sociais e mostramos que o amor é capaz de unir e fazer de nós uma única família. E então, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, permiti que neste dia vos peça e deixe ficar a 4ª palavra neste itinerário que pensei. Falei das 3 em relação à sinodalidade. Agora, como consequência, eu diria: trabalhai pela ressurreição da vossa cidade, a Póvoa de Varzim. Vejamos juntos o que é que isto implica. Demos as mãos como crentes e não crentes e acreditemos que o mundo pode e deve mudar. Será que a sociedade, naquilo que é qualquer coisa que nos agrada a nós mesmos? Bastará criticar, julgar, apontar o dedo, dizer que os outros é que devem fazer? Cada um de nós tem a responsabilidade de provocar ressurreição onde vive e naqueles e naquelas com quem vive. Caminhemos por isso todos. O Evangelho de hoje falava-nos dos apóstolos em movimento. A primeira leitura também nos recordava essa caminhada, essa aspiração a coisas mais altas. Mas se caminhamos com todos, privilegiemos os mais desprotegidos. E, irmãos e irmãs, acreditemos que há muitos Cristos feridos que podem alcançar a cura com a nossa solicitude e carinho. E não esqueçais, se queremos uma igreja sinodal, nós queremos também que a nossa igreja seja samaritana.
E é por isso que nós, se olharmos para a cidade e para os seus problemas, nós nos fixamos particularmente naqueles que estão carenciados de qualquer coisa. Pode ser carinho, podem ser bens materiais. Aqueles que estão feridos, ou aquilo, como diz o Papa, os gritos da humanidade, que nós católicos não queremos ouvir e que importa que sejamos capazes de ouvir. Não esqueçamos que, querendo ser esta igreja sinodal, nós temos também, de facto, de lhe dar este rosto de uma igreja samaritana, comprometida com o social, para que o mundo se transforme e para que a sociedade seja totalmente diferente. E então ouçamos e, sobretudo, vejamos as feridas da sociedade, aquelas que existem ao nosso lado, aquelas que existem mais longe um pouco, mas que nós conhecemos, até porque falamos delas. E reconhecendo estas feridas da sociedade, da vossa cidade, da Póvoa de Varzim, juntos procuremos encontrar, pelo menos, alguns analgésicos. Talvez não consigamos resolver os problemas todos, mas em nome de Cristo nós seremos capazes de dar muita paz, muita esperança, muita alegria a muita gente que sofre e que vive, efetivamente, uma vida, por vezes, dolorosa. Por isso, irmãos e irmãs, que Cristo viva em nós. Ele ressuscitou para estar vivo. Que Cristo viva entre nós, na comunidade e na arquidiocese, através da comunhão, da participação e da missão. Cristo ressuscitou e quer viver a sua vida sendo uma só coisa, contigo e comigo. E a Páscoa é isto mesmo. Eu e Cristo, uma coisa só. E eu e Cristo, uma coisa só, para trabalharmos por uma igreja que é sinal eloquente do amor de Deus na história da humanidade. Eu e Cristo, numa comunhão profunda, para provocar aquilo que é urgente e que é necessário. No caso concreto, a ressurreição da cidade da Póvoa de Varzim. Que a Páscoa provoque esta ressurreição para uma cidade mais igual, mais fraterna, porque mais solidária e mais preocupada com os outros, para que assim o mundo acredite que o Senhor vive e que nós o mostramos pelas nossas atitudes e palavras. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, todas as coisas que vivem e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo, unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus de gerado não criado, consubstancial do Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. E por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E o seu reino não terá fim. E procede do Pai, e com o Pai e o Filho, ele falou pelos profetas, creio na Igreja, confesso os salvados da adoração dos pecados, e espera a ressurreição e a do mundo que há. Irmãos e irmãs, a Cristo que se levantou vitorioso do túmulo, iluminando o gênero humano com a sua luz e a sua paz, elevemos as nossas orações para que o céu se una à terra e o homem se encontre com Deus. Indicamos com a alma em festa: Cristo eterno vivente, dai-nos a paz. Cristo eterno vivente,
dai-nos a paz. Pela Santa Igreja em processo sinodal, para que se deixe renovar pela vida nova de Cristo ressuscitado e se torne instrumento de reconciliação e de paz entre todos os filhos de Deus, invoquemos. Cristo eterno, vivente, dai-nos a paz. Pelos que governam, para que promovam uma cultura do diálogo e do encontro em busca permanente da paz entre pessoas, povos, culturas e nações. Invoquemos. Cristo eterno, vivente, dai-nos a paz. Pelas vítimas da guerra na Ucrânia e noutras partes do mundo, como no Iêmen, na Síria, na Etiópia, para que o tempo da Páscoa seja favorável à edificação da paz, à reconciliação e à reconstrução das suas vidas, invoquemos. Cristo eterno, vivente, dai-nos a paz. Pelos batizados na noite, neste dia ou no tempo da Páscoa, para que as suas vidas, transformadas pela força da morte e ressurreição do Senhor, sejam um sinal de esperança e de renovação para a Igreja e para o mundo. Invoquemos. Cristo eterno, vivente. Por todos nós, para que a força vital do poder misterioso da ressurreição faça de nós mensageiros e testemunhas de uma verdadeira Páscoa de paz, invoquemos. Cristo eterno, vivente. Senhor Jesus Cristo, eterno vivente, removei todas as pedras do nosso coração e curai as feridas de tantas vidas destruídas pela violência e pela guerra. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que todos conheçam o poder da vossa ressurreição. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Exultando de alegria pascal, nós vos oferecemos, Senhor, este sacrifício, no qual tão admiravelmente renasce e se alimenta a vossa Igreja. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, evidentemente nosso dever, a nossa salvação. Sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo, destruiu a morte e ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e como os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Dais a vida e santificais todas as coisas por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo. E não sais dormir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, dando graças vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito.
o Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo Papa Francisco, o nosso arcebispo José, o bispo auxiliar desta diocese, Dom Nuno, Dom Jorge, bispo emérito aqui presente, todos os ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença, tendo presente, de uma forma muito particular, aqueles que sofrem e gritam no silêncio as amarguras da vida. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos que morreram na vossa amizade. Acolheis com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por Ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor, e dai ao mundo a paz e a nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, antes de partir, Jesus deixa a promessa de uma Páscoa de paz. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vos a dou como o mundo a dá. Depois, as palavras do ressuscitado não ressoarão diversamente. Todas as vezes que ele encontrar os seus discípulos, estes receberão dele a saudação e o dom da Páscoa da paz, quando lhes diz: a paz está convosco. Apenas com uma inclinação, uma troca de olhar e um sorriso no Espírito de Cristo ressuscitado, saudai-vos uns aos outros com um gesto de reconciliação e de paz.
no Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ressuscitado está conosco na Eucaristia. Saibamos abrir os olhos para o reconhecer e acolhê-lo no nosso coração cheio de amor.
Oremos. Senhor nosso Deus, desejei sempre com paternal bondade a vossa Igreja, para que, renovada pelos mistérios pascais, mereça chegar à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Gostaria, antes da munição final e da benção final, de deixar hoje, neste dia de Páscoa, um obrigado em sentimento e com sentimento ao Dom Jorge, de nos acompanhar nestes 4 dias e que nos elevou o coração ao encontro verdadeiro deste ressuscitado. Confesso que durante esta celebração me emocionei ao ver o dinamismo de toda ela e de uma forma particular ver que o povo foi chegando. Faz lembrar este Jesus que, quando falava, o povo encantava-se e ia-se aproximando. E foi esta a mensagem que ele nos deixou. E neste obrigado ao Dom Jorge não podia deixar também de dizer um obrigado hoje, assim, publicamente, à Confraria do Santíssimo Sacramento, por todo o trabalho e empenho nesta Semana Santa. De facto, eles são esqueleto de toda esta alma que nós vivemos e respiramos. Por isso, obrigado, Confraria. Se hoje correu, se este ano correu também, eu tenho a certeza que para o ano será algo mais vivido e mais sentido nos 400 anos que esta Confraria irá celebrar e que celebra no próximo ano. É um número significativo ao serviço desta comunidade, ao serviço desta cidade. Agradeço a todos, agradeço à Capela Marte, agradeço também aos acólitos, que de facto são, para mim, o alívio da responsabilidade em toda esta estrutura litúrgica, e às vezes nós não temos noção de o quanto eles, por detrás da celebração, faz com que a celebração, na sua simplicidade, tenha esta beleza. Obrigado, acólitos, pelo vosso empenho, dedicação, zelo, não é só hoje, mas o ano todo. O último obrigado vai para uma pessoa que na nossa comunidade é muito querido e que está sempre disponível a servir em missão, que é o João Paulo, da Fotoneta, que durante este período todo transmitiu as nossas celebrações pelo canal do YouTube da paróquia, dispondo o seu material, dispondo o seu tempo, dispondo a sua vontade. Por isso, ao João Paulo, em nome da Confraria, em nome da comunidade e em nome pessoal, o nosso muito obrigado por todo o trabalho, empenho, dedicação e missão desta participação desta comunidade. Eu sei que esta comunidade te traz no coração e nós trazemos também a ti por toda esta missão. A vós, povo de Deus, continuemos a transmitir esta alegria do ressuscitado, porque só assim, às vezes sem palavras, mas com sorrisos e com afetos, somos capazes de transformar estas sombras do mundo em auroras de esperança.
para todos vós uma santa e uma bela Páscoa. Caríssimos amigos, irmãos e irmãs, também me sinto no dever de dizer um sincero obrigado pela vivência desta Semana Santa, o Tríduo Pascal. Não quero enumerar ninguém, o Sr. Padre Avelino já o fez muitíssimo bem. Eu é que, como alguém que vem de fora, estando dentro, estando na vossa comunidade, fazendo parte da vossa comunidade, mas que vem de fora, me sinto neste dever e nesta obrigação de dizer obrigado. Um obrigado sincero, um obrigado que se junta à palavra parabéns. Parabéns por toda a organização, pelo modo como as coisas decorrem, pela preparação que tudo isto supõe, pelas horas que foram gastas, mas sobretudo depois também pelos resultados. Parabéns, continuai. E que a celebração da Semana Santa na matriz da Póvoa do Varzim seja efetivamente este apelo para que agora, com a procissão da ressurreição, todos nós, em nome de Cristo, trabalhemos pela ressurreição deste mundo no qual nós vivemos, ao longe e ao perto. Somos responsáveis pela guerra que existe na Ucrânia ou noutros lados, mas somos também responsáveis por aquilo que acontece ao nosso lado. Portanto, continuemos, mostremos que Jesus Cristo não passou, Jesus Cristo está e nós com Ele seremos felizes. Desejo a cada um de vós uma Páscoa muito feliz, de muita alegria, particularmente àqueles que estão marcados por qualquer debilidade, mas que seja uma Páscoa que proporciona tranquilidade e paz. Obrigado, parabéns e uma continuação de uma santa e feliz Páscoa para todos. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. O nosso auxílio vem do Senhor. Neste dia solene da Páscoa, Deus Todo-Poderoso vos dê a sua bênção e em sua misericórdia vos guarde de todo o pecado. Deus, pela ressurreição do seu Filho unigênito, vos renovou para a vida eterna, vos conceda a glória da imortalidade. A vós que, terminados os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, Deus vos conceda a graça de chegar um dia às alegrias da Páscoa eterna. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Bendigamos ao Senhor.